Olá, meu nome é Maurício Filber e você está ouvindo agora a versão descritiva da Bíblia da série Grãos. Uma série de Maurício Filber e Vitória R. de Oliveira, escrita por Virgílio Lopes, Cláudia Rexigel, Júlia Terra, João Caron, Pietra Simon, Vitória R. de Oliveira e Maurício Filber. Criação e roteirista-chefe, Maurício Filber. Editora de história, Vitória R. de Oliveira. Artes conceituais de personagem, Cláudia Rexigel, Riamara. Artes conceituais das localidades de NH, Virgílio Lopes. Identidade visual, Virgílio Lopes. Proponente do projeto na Lei Paulo Gustavo de Novo Hamburgo, Maurício Filber. Chamamento Público Cultural número 2 de 2023. Edital de Fomento ao Audiovisual, Lei Paulo Gustavo. Categoria 1, Modalidade 1. Este projeto é apoiado pela Secretaria Municipal da Cultura de Novo Hamburgo com recursos da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195 de 2022. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil, 2024-25. Realização: Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, Secretaria de Cultura. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. O sumário aponta a ordem dos capítulos, sendo os seguintes: conceito da série, concepção estética, visão de comunicabilidade, personagens, arco completo da série, sinopse da série, orçamento de produção, folheto de comercialização e material promocional. Em anexo temos os roteiros completos e o guia de aplicação da identidade visual. Conceito da série. Grãos é uma série antológica de curtas-metragens que explora o gênero do realismo mágico. As histórias apresentadas se passam em uma Novo Hamburgo nova e lúdica, utilizando pontos reais da cidade e adicionando um bom toque de magia, o que torna quase tudo possível. O realismo mágico propõe justamente essa possibilidade de adicionar elementos fantásticos à realidade comum, sem a necessidade de criação de um novo universo completamente fantasioso. Um café que solta fogos de artifício, laços sentimentais que literalmente se enroscam nos pés, um padeiro que fermenta ideias dentro de seus pães. Situações ordinárias e comuns a qualquer ser humano podem se transformar em uma aventura sem a necessidade de um evento extraordinário, pois o próprio dia a dia já é excêntrico. Além da coleção de eventos exóticos apresentados na série, reflexões profundas e filosóficas acompanham as histórias de cada personagem, que, de um jeito ou de outro, acabam se entrelaçando com a cafeteria Grãos, que dá nome à série. Servem de inspiração para os enredos obras como Saramandaia, de Dias Gomes, que utiliza-se também do realismo mágico em sua narrativa, e Jantar da Meia-Noite, uma série nipônica onde um restaurante noturno recebe inúmeros clientes e suas histórias, que possuem uma relação especial com os pratos pedidos. Com um time diverso de roteiristas, com visões únicas e especiais sobre o mundo e suas necessidades, Grãos é uma coleção agradável de contos, capazes de entreter enquanto nos fazem refletir sobre os temas apresentados. E, tudo isso, sempre acompanhado de um bom e exótico café. Concepção estética. Temática. A série aborda elementos do cotidiano com um bom toque surrealista trazido pelo realismo mágico. Com personagens diversos, os temas tratados serão atuais e expostos através das alegorias trazidas pelas características de cada enredo. O destaque será para as reflexões trazidas nos episódios e nos debates levantados. Ao longo de cada história, cada personagem aprende e ensina algo, e o cenário em comum da cafeteria Grãos é a representação de que todos nós, como humanos, lidamos com sentimentos muito parecidos. Aspectos estéticos. O estilo será calmo e aconchegante, com cores pastéis e puxando para tons amarronzados, lembrando manchas de café. Direção. Por se tratar de uma série que trabalha com elementos mágicos, a direção pretende buscar também uma unidade entre os episódios, mas que permita a variação entre eles para que cada personagem tenha, em seu episódio, uma personalidade estética condizente com sua temática e magia. Atuação. Mistura entre o realismo teatral, com diálogos afiados e rápidos, misturados com monólogos numa prosa poética. Fotografia. A luz será quente, trabalhando numa temperatura de cor próxima a 3200 Kelvin, na maior parte do tempo, variando por especificidades de cada episódio. Som. A trilha musical será trabalhada dentro da brasilidade mágica, com violões que lembram o Nordeste e o Sul, juntamente com elementos de MPB e bossa nova. Arte. O mundo de Novo Hamburgo nesta série será mágico,
colorido, esfuziante e cheio de movimento. Buscaremos uma conexão entre diferentes épocas, do passado e do futuro, alternando entre uma estética oitentista e retrofuturista. Efeitos especiais. Por se tratar de uma reinvenção mágica de Novo Hamburgo, os efeitos especiais estarão como uma parte fundamental do projeto, variando entre o sutil e o totalmente estilizado. Referências. Realismo mágico, principalmente o brasileiro e latino, com forte inspiração em Dias Gomes, Gabriel Garcia Marques e Jorge Luiz Borges. Na televisão, a grande referência é a novela Saramandaia. Aspectos técnicos. Esta série demanda um esmero técnico muito grande, porém sempre viável devido ao alto grau de poesia envolvido. Nos dias de hoje, é importante buscar realizar obras audaciosas estética e tematicamente. Visão de comunicabilidade. Logline. Numa Novo Hamburgo reimaginada, acompanhamos as histórias de seus moradores enfrentando diversas situações inusitadas, sempre com um pingo de magia envolvida. Público-alvo. Principalmente adolescente e adulto, interessados em fantasia e em temáticas existencialistas. Circuito exibidor. Grade de programação de televisão ou streaming, por se tratar de uma série. Segmentos de comercialização. Horários alternativos de pós-programação de novelas ou livre no caso de streaming. Personagens da série. Dom, um homem de meia idade, charmoso, ágil e um pouco malabarista. Dom é proprietário da cafeteria Grãos. No cardápio do estabelecimento, encontramos cafés totalmente incomuns. Temos o cappuccino comemorativo, que solta fogos de artifício, ou então um expresso desfaz amarração para pessoas com problemas em seus laços de afeto. Gentil e bem-humorado, Dom é muito atencioso com todos ao seu redor, seja para oferecer um café totalmente personalizado, seja para ouvir e fazer parte de suas histórias. Ao longo da série, Dom participa direta ou indiretamente das histórias dos demais personagens, sempre com o intuito de ajudar do que for preciso. Florine. Florista a vida toda, Florine é uma mulher também de meia idade, proprietária da floricultura Prima Flor, plantas literais. Paciente e simpática, ela cultiva e vende plantas totalmente únicas. Todas têm consciência própria e suas personalidades são baseadas em seus nomes ou no que representam. Dessa forma, seus pés de pimenta anunciam, de cara, os invejosos. Seus bonsais dão ótimos e experientes conselhos e suas babosas possuem as melhores dicas para deixar a pele sempre bonita. Florine é extremamente dedicada às suas plantas, por vezes até esquecendo de cuidar também de si mesma. Betim. Jovem e capaz de se metamorfosear em praticamente qualquer animal, Betim sofre com terríveis crises de ansiedade. Tais momentos fazem com que perca, por muitas vezes, o controle de escolha sobre o resultado de suas metamorfoses, fazendo com que, quase sempre, vire animais tão elétricos e ansiosos quanto. Também fabrica e fornece canecas personalizadas para a cafeteria Grãos. O maior desafio de Betim é descobrir como manter a calma e, às vezes, o destino de muita gente pode depender disso. Tênio. Tênio é um viajante solitário que fornece os grãos de café mágicos para a cafeteria Grãos e os adubos mágicos para a floricultura Prima Flor, plantas literais. Carrega consigo uma maçaneta capaz de abrir todas as portas do mundo. E Tênio utiliza tal vantagem para entrar e sair de onde precisa, sem precisar ficar muito tempo. Admirador da solidão, Tênio desfruta do tempo consigo mesmo, sem achar que uma vida diferente poderia ser melhor. Ao menos até o dia em que sua única alternativa é abrir a porta não para ir embora, mas sim para deixar alguém entrar. Leonor. É uma senhora de 67 anos, aposentada, divorciada e que recentemente se assumiu lésbica. Leonor possui laços ao redor de seu corpo, que ora a sufocam, ora a impulsionam, conforme ela toma decisões sobre relações que devem fortalecer ou cortar de vez. Amparada de longe por seu filho e mantendo contato com seu ex-marido ainda confuso sobre sua sexualidade, ela vive dividida entre se assumir abertamente para o resto das pessoas ao seu redor ou continuar se escondendo nas sombras do medo do preconceito duplo, homofóbico e etarista. Cuia é um jovem indígena caigangue de 17 anos, surdo, não oralizado e que vem do passado para Novo Hamburgo atual. Sabendo apenas a língua de sinais caigangue, Cuian encontra dificuldades para se comunicar, apesar de que isso não o impede de sentir que alguns preconceitos nunca mudam, mesmo com o passar do tempo. Corajoso, Cuian decide lutar mais uma vez
e agora, nesse tempo, por aqueles que são sempre perseguidos. Ícaro é um cientista atrapalhado e recluso, especialista em construir máquinas voadoras. Ele vive sozinho em seu porão de criações, onde passa o tempo estudando e construindo pequenas maquetes de seus protótipos. Preocupado com as pessoas e muito engenhoso em seu trabalho, Ícaro prefere evitar conflitos na maioria das vezes. Joana é uma mulher trans surda, artista e sonhadora. Joana passa seus dias em busca de inspiração nos mais diversos lugares, sempre atenta às aventuras do cotidiano. No entanto, a falta de pés no chão às vezes a estagna. Lucas é um homem cis, ouvinte, pragmático e muito focado em seus objetivos profissionais. Tem dificuldade em apreciar o agora, preferindo apenas estar no automático. No entanto, tal falta de sensibilidade faz com que Lucas viva uma vida desprovida de cor. Theta Centauri. Um gato preto que sempre parece estar por perto quando eventos mágicos acontecem. É um gato manhoso e finge-se de carente e abandonado para ganhar comida. Gosta muito de passear. Padeiro que fermenta ideias. Um senhor, dono de uma padaria, cujas receitas sempre fermentam alguma ideia, solução, conselho. É possível consultar ele no caso de dúvidas e afins. Avó metamorfa. Uma senhora capaz de fazer metamorfose e se transformar em outros seres. No entanto, só é capaz de se transformar em animais ou serem idosos que vivem muito, como tartaruga, baleia, elefante, papagaio, dinossauro, entre outros. Objeto consciente. Um objeto carregado por Tênio, que é consciente. É capaz de avaliar situações e tecer comentários e conselhos sobre o que está acontecendo. Jornalista antenor. Um jornalista que possui uma antena natural em sua cabeça e, através dela, consegue transmitir instantaneamente as coisas para todos os aparelhos que possuem sinal, como TVs, rádios, celulares e afins. Psicóloga. Apenas uma psicóloga. Todos acham que ela possui poderes mágicos por conta de sua capacidade de resolver qualquer conflito, mas ela apenas se utiliza de terapia e diálogo. Arco completo da série. Episódio 1. Dom e a cafeteria Grãos. Toda boa cafeteria começa com um bom barista. No episódio que inaugura a série, conhecemos um pouco mais da Grãos, enquanto passeamos, junto com Dom, pelas histórias de alguns clientes, alguns antigos, outros que só estão de passagem, e somos transportados para dentro da magia de diversos cotidianos diferentes, onde o dia a dia corriqueiro é uma aventura principal. Episódio 2. Betim e a metamorfose. Para desfrutar de um bom café, nada melhor do que uma bela xícara e muita calma. Toda obra de arte imprime diferentes faces do artista. No caso de Betim, essa frase pode ser levada ao pé da letra. Jovem ceramista, Betim é quem fornece as incríveis e personalizadas canecas para grãos. Bem como as curvas e cantos de suas canecas, Betim é capaz de se metamorfosear para qualquer animal, um dom de família que divide atualmente com sua avó. A dádiva, no entanto, nem sempre é uma bênção, especialmente quando Betim perde o controle de suas metamorfoses, o que costuma acontecer entre uma e outra usual crise de ansiedade. Um dia, quando uma de suas crises desencadeia uma metamorfose não planejada, Betim, sem querer, coloca a cidade inteira em perigo, ao desencadear uma terrível maldição. Agora, com a ajuda de sua amável, porém eximiamente paciente avó, Betim precisa encontrar um meio de encerrar a maldição enquanto luta para manter a calma. Episódio 3. Florine e a floricultura Prima Flor. Você é do time que bebe o café que tiver ou só aceita se for um gourmet aromático? Um dia, Florine recebe em seu estabelecimento duas espécies únicas, um minúsculo cacto que jura não precisar dos cuidados de ninguém e uma bela e frondosa orquídea que não fica satisfeita nem com o melhor dos adubos. Com a chegada de duas personalidades tão diferentes, Florine precisa aprender a lidar com esses dois extremos, sem esquecer de cuidar de si mesma no processo. Episódio 4. Tênio e o teletransporte. Ei, fica para o café? Tênio é o fornecedor oficial de grãos de café da Grãos. Solitário, ele viaja o mundo inteiro em busca das mais fantásticas espécies de cafés e depois itens mágicos que encontra no caminho. Introspectivo, Tênio prefere nunca permanecer muito tempo no mesmo lugar. A situação, no entanto, sai do controle quando ele esquece sua maçaneta mágica, a que permite que ele transite pelo mundo abrindo portas, na Grãos, durante uma entrega. Sem conseguir retornar para recuperá-la, Tênio se vê apreensivo em uma condição onde a solitude não pode o salvar.
Felizmente, sua maçaneta não está perdida. Pelo contrário, está com alguém capaz de abrir as portas também de um coração. Episódio 5. Leonor e os laços. Cá entre nós, nada melhor do que um café para desenrolar algumas coisas. Leonor é uma simpática senhora aposentada que recentemente se assumiu lésbica. Quando o encontro com antigos amigos do trabalho mostra que alguns laços mais sufocam do que firmam, Leonor precisa aprender a desatar alguns nós para que a vida seja uma linha fluida. Episódio 6. Cuiã e a viagem no tempo. Um café com bolinho é sempre uma boa pedida, ainda mais se o bolo te ajuda a resolver problemas, literalmente. Se o céu pudesse reagir a todas as falas infelizes do mundo, com certeza choraria muito. Pois, aqui, isso acontece. De uma dessas lágrimas vem Cuiã, um jovem surdo indígena caigangue que acabou sendo teletransportado no tempo durante uma cruel fuga de bugreiros. Perdido e desnorteado em um mundo novo, Cuiã tem uma dificuldade dupla. Além de não ser ouvinte, fala somente a língua de sinais de seu povo caigangue. Com a ajuda da comunidade surda local e de incríveis quitutes capazes de fermentar ideias, Cuiã precisa conseguir se comunicar para explicar o que aconteceu e, ao mesmo tempo, ajudar a impedir os planos absurdos e capacitistas da administração local. Episódio 7. Ícaro e o Sol com febre. Quem nunca precisou descer um comprimido com um golinho de café? O Sol amanhece com febre. Os efeitos são sentidos em Novo Hamburgo e no mundo. Incêndios, pipocas estourando no pacote, bolos assando fora do forno. Os farmacêuticos já trabalham arduamente na criação de uma mega dipirona para o astro solar, mas ainda não sabem como chegar lá. Por conta disso, Ícaro, um cientista recluso, é contatado para criar uma máquina voadora resistente o suficiente para chegar até o Sol doente e o medicar. Lutando contra o tempo e tendo que lidar com as críticas da população e uma imprensa que não parece colaborar com ele, Ícaro é o único capaz de salvar a humanidade de um colapso iminente. Quantos termômetros podem aguentar? Episódio 8. Dom e o fim da realidade. Será que dá para fazer café com fuligem do fim do mundo? Em um último ato solidário de comunidade, Dom ganha mais um segundo de existência, congelado no tempo. Na companhia de uma criatura etérea que conhece a humanidade tanto quanto ele, ambos conversam sobre os caminhos que os levaram até ali. Enquanto isso, do outro lado do universo, uma jovem estagiária estrela almeja mais para si do que servir café intergaláctico. Quantos caminhos precisam se cruzar para que uma segunda chance seja concedida? Episódios paralelos de abertura. Joana e a troca de corpos. Como podem duas coisas tão diferentes como grãos moídos e água quente, quando combinados, proporcionarem a melhor bebida do mundo? Em um dia fatídico no Parcão de Novo Hamburgo, Joana, uma artista sonhadora, encontra Lucas, um homem apressado e extremamente focado no trabalho. Ao darem um passeio juntos pelo parque, encontram um estranho artefato na trilha de caminhada. Ao mesmo tempo, o rumo da conversa entre eles faz com que digam, ironicamente, que gostariam de saber como seria estar na pele do outro. O pedido é prontamente atendido, e agora os dois estão com os corpos trocados, precisando lidar com os desafios do outro. Juntos, precisam aprender a lidar com uma rotina e um corpo totalmente novos. Você acompanha essa doce e fantástica aventura antes da abertura de cada episódio da série. Sinopse da série. Estamos em uma Novo Hamburgo diferente. As casas, os estabelecimentos e os pontos de referência continuam todos no mesmo lugar. No entanto, nessa nova Novo Hamburgo, as espadas de São Jorge nas portas das residências são agora um excelente sistema de segurança, capaz de identificar indivíduos mal intencionados a vários metros de distância. Você está assistindo TV tranquilamente em sua casa quando, de repente, um completo desconhecido entra sem querer pela porta da sala e sai pela da cozinha, desaparecendo misteriosamente. Ou então, o céu fica tomado de olhos julgadores cada vez que você fala algo considerado não muito legal. Essas e outras situações fazem parte da coletânea da primeira temporada da série Grãos, que conta a história de 9 personagens, cidadãos hamburguenses igualmente comuns e incomuns, com as narrativas distribuídas em 8 episódios, além de uma coleção de pequenos episódios antes da abertura de cada episódio maior. Somos levados para dentro da rotina das personagens, bem como seus medos, inseguranças, realizações e superações. Enquanto vivem e resolvem seus desafios, cada uma delas apresenta alguma relação com a cafeteria Grãos, que acaba sendo um cenário em comum em pelo menos uma cena de cada episódio.
Os temas trazidos nos episódios são diversos, mas todos atuais e passíveis de debate e reflexão. A série aborda assuntos como saúde mental, homossexualidade, etarismo, solidão, manejo de conflitos, negacionismo científico, aquecimento global, transexualidade e diversas críticas sociais. Tudo construído com bastante humor e existencialismo através do diálogo entre as personagens. Orçamento de produção. Plano de financiamento. A série precisará buscar financiamento de algum canal de TV, streaming, edital de audiovisual ou lei de incentivo ao audiovisual para conseguir ser viabilizada. Ainda assim, por se tratar de uma série antológica, onde cada episódio, apesar de conectados pelo universo criado, pode ser realizado individualmente como um curta, que pode se tornar o piloto da série para veiculação em festivais variados como obra audiovisual independente. Ao final da Bíblia da série, são apontados alguns anexos, além de alguns materiais como o folheto de comercialização, design de personagens, identidade visual e os roteiros completos da série. Com isso, terminamos a leitura da Bíblia da série. Vocês podem encontrar mais materiais deste projeto nos perfis e links de redes sociais ou sites dos seus idealizadores e de seus participantes. Esperamos que tenham se divertido com essa leitura e esperamos vocês nos próximos projetos.